ela que é psicóloga e ela vai representando aqui a Clínica Nova Esperança. E é um assunto muito importante, principalmente para pais, professores e alunos. E ele tem a ver sobre o uso de álcool e drogas no ambiente escolar. Fabiana Persegona Serri, é isso, Fabiana? Serri, né? Ferri. Ferri, é isso? Isso mesmo. Bruno, você escreveu Ferri aqui para mim. Serri. É Ferri. 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 Foi feito algum estudo, Fabiana, sobre percentual de uso de álcool e drogas dentro do meio estudantil? Na verdade, assim, o que a gente dentro da clínica vem percebendo ultimamente é que vem aumentando muito esse uso. Antes a população que buscava esses recursos, o tratamento, era uma população com mais idade. E hoje a gente vê, né, crianças, adolescentes com 15 anos já sendo internados por causa dessa questão. Então, ou seja, a menor idade para o uso e consumo de álcool e drogas está diminuindo. Sim. Por que esse uso mais precoce? Você, como psicóloga, e os demais psiquiatras lá da clínica chegaram a um denominador comum. Por que está havendo um aumento desse uso cada vez mais cedo? Na verdade, gira tudo em torno da curiosidade desse adolescente. Muitas vezes a família também acaba vendo isso como algo não tão grave, né? O adolescente chega em casa, toma um porre numa festa, acha normal, natural da idade, e não é natural. Né? A gente pensar nisso de uma pessoa que está em desenvolvimento, fazer um abuso aí de álcool e de outras drogas, não é nada natural. No que isso atrapalha o desenvolvimento psicológico e a qualidade de ensino da criança? Então, isso depende muito de que tipo de droga esse adolescente, esse jovem está usando. Né? Claro que a gente percebe muito uma evasão escolar, a gente percebe muito a questão cognitiva desse jovem, a questão familiar, muitas vezes também acaba tendo consequências aí por causa desse uso. Isso independe de classe social? Independe de classe social. Hoje lá na Clínica Nova Esperança a gente atende várias faixas etárias e de todas as classes sociais. Isso mesmo. Entre os N produtos, substâncias proibidas, o que se está se fazendo mais uso? Álcool, né? Álcool é a porta de entrada. Álcool é a primeira porta ainda? Continua sendo a porta de entrada. Pode ser a primeira porta? Sim. De entrada para o caminho das drogas? Sim. Isso mesmo. Muitas vezes é o pai que fala, vai lá, né, na padaria e compra uma cerveja para mim. Então, ele, de certa forma, vai, né, abrindo essa possibilidade. Despertando a curiosidade. Isso mesmo. Mas como é que um pai e uma mãe, na tua opinião, pode falar não ao filho numa festa? Existe muita curiosidade. E a gente sabe que quanto mais eu digo não presta, eu de repente posso estar incitando a curiosidade naquela criança, naquele jovem. Como é que um psicólogo pode dizer para nós pais, como é que você pode usar, qual é a tratativa nesse aspecto? Acima de tudo, diálogo. Né? Acho que poder conversar com seu filho, saber da rotina do seu filho, com quem anda seu filho, isso é extremamente importante. Né? Muitas vezes a gente vê os pais delegando muitas das funções para a escola e não deve ser por aí. Né? Na verdade, eles têm que se unir, né? Tem que estar junto nisso, não deixar a responsabilidade para o outro. Né? Às vezes o pai faz a pergunta, Fabiana, mas puxa vida, eu dei de tudo para os meus filhos, né? Dei comida, dei estudo, dei roupa, dei brinquedos, nunca faltou nada. E ele agora descobre que ele está usando drogas. Aí ele pergunta, onde foi que eu errei? O que você falaria para essa pessoa, Fabiana? Na verdade, a gente tem que investigar a fundo aí para ver como está esse contexto familiar. Né? Muitos, quando chegam até a gente lá na clínica, a gente percebe que os pais se culpam muitas vezes. E nem sempre existe um culpado nessa hora. Né? Muitas vezes até a dificuldade da pessoa lidar com emoções, a predisposição. Né? Então tem N fatores que levam aí uma pessoa a se tornar um dependente químico. Você fala algo que eu julgo muito importante. Pode ser que no longo da vida, pode ser, não que deva, pode ser que a pessoa de repente venha experimentar alguma coisa. Mas ela tendo uma predisposição, que eu não sei se é genético, você vai nos explicar, a probabilidade dela
provar, gostar e permanecer no vício é maior? Sim. É predisposição isso? Sim, a gente pensa assim, quando define um dependente químico, são fatores biopsicossociais. Ok. Então, existe uma predisposição genética, existe o ambiente que ele está inserido, né? Existe todo esse contexto social. Então, são uma soma de fatores que vai aí fazer com que dentro de uma família um se torne dependente e o outro não. Amigos, influências, local onde vive, pode ser um fator determinante ou não? Contribui. Contribui? Contribui bastante, né, com quem o seu filho está andando, né, então a gente percebe, né, e até assim, o adolescente justifica muito. Quando ele chega pra gente, ele fala assim, mas todo mundo usa maconha. É autoafirmação, é a necessidade de ser aceito no grupo. Sim, sim, isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Uhum. Mas eu ainda bato na tecla que eu penso assim, né, que a predisposição é determinante. Sim, sim. Não é isso? Sim, sim. Porque uma vez que ela prova, ela já tem uma propensão para ela dizer não quero mais, é mais difícil. Sim. E aí esse diálogo que tem que haver com os pais, ele saber do histórico da sua família, né, até pode fazer com que esse adolescente se alerte a isso. Perfeito. Né? Fabiane, é uma doença ou, como dizem, isso é sem vergonhice? É uma como doença. Diria a minha avó, é sem vergonha ou é uma doença? É uma doença. Tem o CID. Tem o CID. Tem o CID? Tem o CID, com É certeza. isso? Uma doença grave, né? A gente fala que é uma doença progressiva e fatal, né? Tem tratamento? Seja o álcool, seja as demais drogas, tem tratamento? Tem tratamento. E tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Sempre tem que ficar na defensiva. Isso, né? A gente consegue estacionar a doença, mas a gente não consegue a cura da doença. Então, esse é o diferencial, porque o dependente químico acha que daqui 3 anos, daqui 4 anos, ele pode voltar a fazer uso de substância psicoativa e não pode. Como é que pais, ou melhor, vou mudar a pergunta, como é que professores, que eu acredito que não devam estar preparados para isso, podem lidar com a situação e pode se reportar aos pais que muitas vezes não sabem do ilícito? Sim. Na verdade, o professor precisa também ser orientado, né? Okay. Até a Clínica Nova Esperança faz isso, né? A gente muitas vezes vai nas escolas, faz palestra, a gente conversa com os orientadores. Vocês promovem o encontro, não é Sim, isso? sim. Encontro Isso. de gestores, de Isso escolas, mesmo. coordenadores, pedagogos, professores, Isso é mesmo. isso? Nesse segundo semestre a gente iniciou esses encontros, que é uma vez por mês, né? Então, né, é um convite aberto para todo mundo da rede de ensino, né? Então... Uma última pergunta. Quando o paciente não quer ser tratado, o que um pai deve fazer? Flagrou o filho fazendo uso do entorpecente ou com sinais visíveis de que ele faz uso? Qual deve ser, claro, cada pessoa responde por si, por seus atos, mas qual deve ser a conduta? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Não esperar a pessoa, né, perceber a gravidade. Busca ajuda, busca orientação. Às vezes pode ter uma intervenção anterior ao internamento. Às vezes, né, a gente pode evitar muita coisa. Conversar ainda é o melhor remédio. Com certeza. Qual que é o contato da Clínica Nova Esperança, Fabiana? Então, a Clínica Nova Esperança fica na Avenida Silva Jardim, número 5.402. E nosso telefone é 3244-4155. Perfeito. Obrigado pela seus esclarecimentos, ok? Ela que é psicóloga e ela vai representando aqui a Clínica Nova Esperança. E é um assunto muito importante, principalmente para pais, professores e alunos. E ele tem a ver sobre o uso de álcool e drogas no ambiente escolar. Fabiana Persegona Serri, é isso, Fabiana? Serri, né? Ferri. Ferri, é isso? Isso mesmo. Bruno, você escreveu Ferri aqui para mim. Serri. É Ferri? Ferri. Ferri. Foi feito algum estudo, Fabiana, sobre percentual de uso de álcool e drogas dentro do meio estudantil? Na verdade, assim, o que a gente, dentro da clínica, vem percebendo ultimamente é que vem aumentando muito esse uso. Antes, a população que buscava esses recursos, o tratamento, era uma população com mais idade. E hoje a gente vê, né, crianças, adolescentes com 15 anos já sendo internados por causa dessa questão. Então, ou seja, a menor idade para o uso e consumo de álcool e drogas está diminuindo. Sim. Por que esse uso mais precoce
Você como psicóloga e os demais psiquiatras lá da clínica chegaram a um denominador comum? Por que está havendo um aumento desse uso cada vez mais cedo? Na verdade, gira tudo em torno da curiosidade desse adolescente. Muitas vezes a família também acaba vendo isso como algo não tão grave, né? O adolescente chega em casa, toma um porre numa festa, acha normal, natural da idade, e não é natural. Né? A gente pensar nisso de uma pessoa que está em desenvolvimento, fazer um abuso aí de álcool e de outras drogas, não é nada natural. No que isso atrapalha o desenvolvimento psicológico e a qualidade de ensino da criança? Então, isso depende muito de que tipo de droga esse adolescente, esse jovem está usando. Né? Claro que a gente percebe muito uma evasão escolar, a gente percebe muito a questão cognitiva desse jovem, a questão familiar, muitas vezes também acaba tendo consequências aí por causa desse uso. Isso independe de classe social? Independe de classe social. Hoje lá na Clínica Nova Esperança a gente atende várias faixas etárias e de todas as classes sociais. Isso mesmo. Entre os N produtos, substâncias proibidas, o que se está se fazendo mais uso? Álcool, né? Álcool é a porta de entrada. Álcool é a primeira porta ainda? Continua sendo a porta, Fabiana, de entrada. Pode ser a primeira porta? Sim. De entrada para o caminho das drogas? Sim. Isso mesmo. Muitas vezes é o pai que fala, vai lá, né, na padaria e compra uma cerveja para mim. Então, ele, de certa forma, vai, né, abrindo essa possibilidade. Despertando a curiosidade. Isso mesmo. Mas como é que um pai e uma mãe, na tua opinião, pode falar não ao filho numa festa? Existe muita curiosidade. E a gente sabe que quanto mais eu digo não presta, eu de repente posso estar incitando a curiosidade naquela criança, naquele jovem. Como é que um psicólogo pode dizer para nós pais, como é que você pode usar, qual é a tratativa nesse aspecto? Acima de tudo, diálogo. Né? Acho que poder conversar com seu filho, saber da rotina do seu filho, com quem anda seu filho, isso é extremamente importante. Né? Muitas vezes a gente vê os pais delegando muitas das funções para a escola e não deve ser por aí. Né? Na verdade, eles têm que se unir, né? Tem que estar junto nisso, não deixar a responsabilidade para o outro. Né? Às vezes o pai faz a pergunta, Fabiana, mas puxa vida, eu dei de tudo para os meus filhos, né? Dei comida, dei estudo, dei roupa, dei brinquedos, nunca faltou nada. E ele agora descobre que ele está usando drogas. Aí ele pergunta, onde foi que eu errei? O que você falaria para essa pessoa, Fabiana? Na verdade, a gente tem que investigar a fundo aí para ver como está esse contexto familiar. Né? Muitos, quando chegam até a gente lá na clínica, a gente percebe que os pais se culpam muitas vezes. E nem sempre existe um culpado nessa hora. Né? Muitas vezes até a dificuldade da pessoa lidar com emoções, a predisposição. Né? Então tem N fatores que levam aí uma pessoa a se tornar um dependente químico. Você falou algo que eu julgo muito importante. Pode ser que no longo da vida, pode ser, não que deva, pode ser que a pessoa de repente venha experimentar alguma coisa. Mas ela tendo uma predisposição, que eu não sei se é genético, você vai nos explicar, a probabilidade dela provar, gostar e permanecer no vício é maior? Sim. É predisposição isso? Sim, a gente pensa assim, quando define um dependente químico, são fatores biopsicossociais. Então existe uma predisposição genética, existe o ambiente que ele está inserido, né? Existe todo esse contexto social. Então são uma soma de fatores que vai aí fazer com que dentro de uma família um se torne dependente e o outro não. Amigos, influências, local onde vive, pode ser um fator determinante ou não? Contribui bastante, né, com quem o seu filho está andando, né, então a gente percebe, né, e até assim, o adolescente justifica muito, quando ele chega pra gente, ele fala assim, mas todo mundo usa maconha. É autoafirmação, é a necessidade de ser aceito no grupo. Sim, isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Mas eu ainda bato na tecla que eu penso assim, né, que a predisposição é determinante. Sim. Não é isso? Sim. Porque uma vez que ela prova, ela já tem uma propensão para ela dizer não quero mais
é mais difícil. Sim. E aí esse diálogo que tem que haver com os pais, ele saber do histórico da sua família, né, até pode fazer com que esse adolescente se alerte a isso. Perfeito. Né? Fabiane, é uma doença ou, como dizem, isso é ser vergonhice? É uma como doença. diria a minha avó, é ser vergonha ou é uma doença? É uma doença. Tem o CID? Tem o CID. Tem o CID? Tem o CID, com É certeza. isso? Uma doença grave, né? A gente fala que é uma doença progressiva e fatal. Né? Tem tratamento? Seja o álcool, seja as demais drogas, tem tratamento? Tem tratamento. E tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Sempre tem que ficar na defensiva. Isso, né? A gente consegue estacionar a doença, mas a gente não consegue a cura da doença. Então, esse é o diferencial, porque o dependente químico acha que daqui 3 anos, daqui 4 anos, ele pode voltar a fazer uso de substância psicoativa e não pode. Como é que pais, ou melhor, vou mudar a pergunta, como é que professores, que eu acredito que não devam estar preparados para isso, podem lidar com a situação e pode se reportar aos pais que muitas vezes não sabem do ilícito? Sim. Na verdade, o professor precisa também ser orientado, né? Okay. Até a Clínica Nova Esperança faz isso, né? A gente muitas vezes vai nas escolas, faz palestra, a gente conversa com os orientadores. Vocês promovem o encontro, não é Sim, isso? sim, Encontro isso. de gestores de Isso escolas, mesmo. coordenadores, pedagogos, professores, Isso é mesmo. isso? Nesse segundo semestre a gente iniciou esses encontros, que é uma vez por mês, né? Então, né, é um convite aberto para todo mundo da rede de ensino, né? Então... Uma última pergunta. Quando o paciente não quer ser tratado, o que um pai deve fazer? Flagrou o filho fazendo uso do entorpecente ou com sinais visíveis de que ele faz uso? Qual deve ser, claro, cada pessoa responde por si, por seus atos, mas qual deve ser a conduta? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Não esperar a pessoa, né, perceber a gravidade. Busca ajuda, busca orientação. Às vezes pode ter uma intervenção anterior ao internamento. Às vezes, né, a gente pode evitar muita coisa. Conversar ainda é o melhor remédio. Com certeza. Qual que é o contato da Clínica Nova Esperança, Fabiana? Então, a Clínica Nova Esperança fica na Avenida Silva Jardim, número 5.402. E nosso telefone é 3244-4155. Perfeito. Obrigado pela seus esclarecimentos, ok?